Oi, eu sou o Cadu, do Eternos Aprendizes. Oi, eu sou a Babi, do Eternos Aprendizes e do Biologando com Babi. Sou professora de Ciências e Biologia. Sejam bem-vindos ao Eternos Aprendizes e hoje nós iniciamos o estudo do livro A Caminho da Luz, psicografado por nosso querido Chico Xavier, de autoria de Emmanuel, seu mentor espiritual. A Caminho da Luz, de Francisco Cândido Xavier e de Emmanuel, foi escrito no ano de 1938 e publicado no ano seguinte pela FEB, Federação Espírita Brasileira. Essa obra é apresentada através de 25 capítulos. Em cada capítulo é um trecho explicativo do processo evolutivo da criação da Terra e do processo evolutivo das civilizações e dos seres vivos que habitam o planeta. Então começamos através da gênese planetária, a vida orgânica, as raças adâmicas, a civilização egípcia, a Índia, a família hindu-europeia, o povo de Israel, a China milenária, as grandes religiões do passado, a Grécia e a missão de Sócrates, Roma, a vinda de Jesus, o Império Romano e seus desvios, a edificação cristã, a evolução do cristianismo, a Igreja e a invasão dos bárbaros, a Idade Medieval, os absurdos do poder religioso, as cruzadas e o fim da Idade Média, renascença do mundo, época de transição, a Revolução Francesa, o século XIX, o Espiritismo e as grandes transições, o Evangelho e o futuro. E cada episódio dos nossos estudos, eles vão ser separados através dos capítulos. Então fica fácil da gente estudar cada capítulo e para uma pesquisa posterior, fica fácil também de nós encontrarmos a parte do estudo que nós precisamos. Então, esse vídeo, especialmente, é o vídeo 0, é o que nós vamos iniciar. Então, nós faremos a leitura do interlóquio, que seria a apresentação, e a introdução do livro propriamente dito, que são extremamente importantes e são recados que Emmanuel deixa para a gente antes de nós começarmos a fazer a leitura do livro. Meus amigos, que Deus vos conceda a paz. É-me grata a vossa palestra a respeito dos nossos trabalhos. Esperemos e supliquemos a bênção do alto para o nosso esforço. Dando seguimento aos nossos estudos, procuremos esforçar-nos para mostrar a verdadeira posição do Evangelho do Cristo, tanta vez incompreendido aí no mundo em face das religiões e das filosofias terrenas. Não deverá ser este um trabalho histórico. A história do mundo está compilada e feita. Nossa contribuição será a tese religiosa, elucidando a influência sagrada da fé e o ascendente espiritual no curso de todas as civilizações terrestres. O livro do irmão Humberto, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, foi a revelação da missão coletiva de um país. Nosso esforço consistirá, tão somente, em apontamentos à margem da tarefa de grandes missionários do mundo e de povos que já desapareceram, esclareceram a grandeza e a misericórdia do Divino Mestre. Vamos esperar os dias próximos, quando tentaremos realizar nossos planos humildes de trabalho. Que Deus vos conceda a todos tranquilidade e saúde e a nós as possibilidades necessárias. Muito vos agradeço o concurso de cada um no esforço geral. Trabalhemos na grande colmeia da evolução, sem outra preocupação que não seja de bem servir. Aquele que das alturas sabe de todas as nossas lutas e lágrimas, confiemos nele, do seu coração augusto e misericordioso, para a fonte da luz e da vida, da harmonia e da paz para todos os corações. Que ele vos abençoe. Fica bem clara nessa passagem que é um livro que não vem mudar a história que já foi feita. Vai analisar a história de uma outra maneira, de uma maneira espiritual. Isso é, o que está acontecendo no mundo espiritual enquanto as coisas estão acontecendo na parte física da Terra. Exatamente. E eu gosto do ponto de vista humilde de Emmanuel, deixando claro a importância do trabalho da ciência humana
e que, de fato, nós estamos, de certa forma, corretos ou no caminho correto. E essa obra, ela vem, além de nos apontar o ponto de vista espiritual, visto do alto, vamos dizer assim, né? De todos os acontecimentos que nós, teoricamente, já conhecemos, já é sabido já está na nossa ciência, né? O Emmanuel vem, através dessa obra, nos elucidar de como foi todo o processo de criação e desenvolvimento, não só do nosso planeta Terra, como das raças que nele habitam. E a gente não está falando só das civilizações humanas, embora tenham capítulos específicos para isso, obviamente. Mas nós estamos falando de todo o ser vivo que habita nesse orbe, né? E se a gente contabilizar aí, são muitos, né? Muitos, na casa de milhões. Agora vamos fazer a leitura da introdução do livro. Enquanto nas penosas transições do século XX se anunciam ao tínido sinistro das armas, as forças espirituais se reúnem para as grandes reconstruções do porvir. Aproxima-se o momento em que se efetuará a aferição de todos os valores terrestres para o ressurgimento das energias criadoras de um mundo novo. E natural é que recordemos o ascendente místico de todas as civilizações que surgiram e desapareceram, evocando os grandes períodos evolutivos da humanidade, com as suas misérias e com os seus esplendores, para afirmar as realidades espirituais acima de todos os fenômenos transitórios da matéria. Esse esforço da síntese será o da fé reclamando a posição em face da ciência. A fé reclamando a sua posição em face da ciência dos homens, e ante as religiões da separatividade, como a bússola da verdadeira sabedoria. Diante dos nossos olhos de espírito, passam os fantasmas das civilizações mortas. Como se permanecêssemos diante de um ecrã maravilhoso, as almas mudam a indumentária carnal no curso incessante dos séculos, constroem um edifício milenário da evolução humana com as suas lágrimas e sofrimentos, e até nossos ouvidos chegam os ecos dolorosos de suas aflições. Passam as primeiras organizações do homem e passam as suas grandes cidades, transformadas em ossuários silenciosos. O tempo, como patrimônio divino do espírito, renova as inquietações e angústias de cada século, no sentido de aclarar o caminho das experiências humanas. Passam as raças e as gerações, as línguas e os povos, os países e as fronteiras, as ciências e as religiões. Um sopro divino faz movimentar todas as coisas nesse torvelinho maravilhoso. Estabelece-se então a ordem equilibrando todos os fenômenos e movimentos do edifício planetário, vitalizando os laços eternos que reúnem a sua grande família. Vê-se então o fio inquebrantável que sustenta os séculos das experiências terrestres, reunindo-as harmoniosamente umas às outras, a fim de que constituam um tesouro imortal da alma humana em sua gloriosa ascensão para o infinito. Olha que interessante, ele fala aqui, aproxima-se o momento em que se efetuará a aferição de todos os valores terrestres para o ressurgimento das energias criadoras do novo mundo. Isso é, várias civilizações passaram e se foram, e a nossa vai passar e vai se ir embora, da mesma forma com que as outras civilizações apareceram. Olha que interessante. Então, a gente tem que se preparar que as coisas não ficam como tá. A gente vai mudando ao longo do tempo, a sociedade vai mudando, e a gente já está percebendo que está mudando algumas coisas. Exatamente. A gente consegue perceber aqui também, né? Tem dois pontos interessantes aqui, né? No primeiro trecho, enquanto nas penosas transições do século XX se anunciam o tínido sinistro das armas, aí você fica se perguntando, mas o que ele está querendo dizer com isso? Mais uma vez, esse livro foi escrito em 1938 e foi publicado em 1939. Então, o Chico e Emmanuel estavam se referindo aqui à Segunda Guerra Mundial, né? Então, esse processo turbulento aí que a humanidade estava passando. E deixa claro que assim as forças espirituais se reúnem para grandes reconstruções do porvir. Então, embora passassem por grandes e sinistros momentos, né, do tínido das armas,
as forças espirituais já estavam se reunindo para trabalhar na sociedade, na civilização humana, para chegarmos no momento que estamos hoje, né? E aqui é interessante também a parte do esse esforço de síntese será o da fé reclamando a sua posição em face da ciência. Então está dizendo que assim é o esforço da síntese e a fé reclamando a posição em face da ciência, ou seja, tem a união, né, desses dois conhecimentos, né? O conhecimento emocional de que existe uma criatura que existe um criador e nós somos a criatura, e o conhecimento racional de tudo que envolve a matéria, que é o que a ciência estuda, né? E ainda fala a respeito da separatividade das religiões. Ou seja, esse momento, essa síntese que é da fé reclamando a posição em face da ciência, é a nossa bússola para a verdadeira sabedoria, ou seja, em busca da verdade, né? As raças são substituídas pelas almas e as gerações constituem fases do seu aprendizado e aproveitamento. As línguas são formas de expressão, caminhando para a expressão única da fraternidade e do amor. E os povos são os membros dispersos de uma grande família trabalhando para o estabelecimento definitivo de sua comunidade universal. Seus filhos mais eminentes, no plano dos valores espirituais, são agraciados pela justiça suprema, que legisla no alto para todos os mundos do universo, e podem visitar as outras pátrias siderais, regressando ao orbe no esforço abençoado de missões regeneradoras dentro das igrejas e das academias terrenas. Na tela mágica dos nossos estudos, destacam-se esses missionários que o mundo muitas vezes crucificou na incompreensão das almas vulgares. Mas, em tudo e sobre todos, irradia-se a luz desse fio de espiritualidade que diviniza a matéria, encadeando o trabalho das civilizações e, mais acima, ofuscando o ecrã das nossas observações e dos nossos estudos. Vemos a fonte de extraordinária luz, de onde parte o primeiro ponto geométrico desse fio de vida e de harmonia, que equilibra e satura toda a Terra numa apoteose de movimento e de divinas claridades. Nossos pobres olhos não podem divisar particularidades nesse deslumbramento, mas sabemos que o fio da luz e da vida está nas suas mãos. É Ele quem sustenta todos os elementos ativos e passivos da existência planetária. No seu coração, augusto e misericordioso, está o verbo do princípio. Um sopro de sua vontade pode renovar todas as coisas, e um gesto seu pode transformar a fisionomia de todos os horizontes terrestres. Passaram as gerações de todos os tempos, com as suas inquietações e angústias. As guerras ensanguentaram o roteiro dos povos nas suas peregrinações incessantes para o conhecimento superior. Caíram os tronos dos reis e esfacelaram-se coroas milenárias. Os príncipes do mundo voltaram ao teatro de sua vaidade orgulhosa, no indumento humilde dos escravos, e, em vão, os ditadores conclamaram e conclamam ainda os povos da terra para o morticínio e para a destruição. Eu achei interessante nesse texto a parte dos missionários, porque os missionários eles são trazidos à Terra, geralmente são espíritos mais esclarecidos, que vêm trazer algum tipo de conhecimento para impulsionar o nosso desenvolvimento, e que às vezes eles são incompreendidos, e a gente pode perceber que um pouco mais atrás alguns vieram e foram até mortos porque a sociedade não compreendeu aquilo que ele veio trazer, né? Falava-se que a Terra era o centro do universo e não é, né? Exatamente. E no último trecho também, quando fala assim: os príncipes voltarão no indumento humilde dos escravos. Isso é, ora você é príncipe, ora você está do outro lado, para que você conheça os dois lados. E dependendo de como você agiu, sendo um ou sendo outro, aquilo vai gerando para você novas experiências, né, novos ou débitos ou créditos, né? Exatamente. E é interessante aqui, se engana na realidade,
quem acredita que isso só aconteceu na época dos príncipes, né? Na época dos reinados, né? Isso acontece atualmente, é muito comum, inclusive, né? Quando a gente se refere ao mundo corporativo. Então, existem pessoas com grandes somas financeiras e que trabalham para prover os esforços de todos os seus subordinados e também, através do trabalho coletivo, se esforçam para oferecer serviços para toda a humanidade. Houve a época onde as grandes empresas ofereciam serviços para uma pequena quantidade de pessoas ou até, de repente, só para o seu próprio país. E hoje nós vemos com grandes empresas aí como Apple e grandes empresas principalmente voltadas para o campo da tecnologia, que elas também oferecem serviços para facilitar a nossa vida de modo geral e que nós possamos aprender com esses serviços e utilizarmos eles como boas ferramentas para a nossa evolução, né? Isso, como estamos fazendo nesse momento. Exatamente. Né? O determinismo do amor e do bem é a lei de todo o universo e a alma humana emerge de todas as catástrofes em busca de uma vida melhor. Só Jesus não passou na caminhada dolorosa das raças, objetivando a dilaceração de todas as fronteiras para o amplexo universal. Ele é a luz do princípio e das suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Suas mensagens de amor no Evangelho é a eterna palavra da ressurreição e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Todas as coisas humanas passaram, todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres e inacessível ao tempo e à destruição. Enquanto falamos da missão do século XX, contemplando os ditadores da atualidade que se arvoram em verdugos nas multidões, cumpre-nos voltar os olhos e súplices para a infinita misericórdia do Senhor, implorando-lhe paz e amor para todos os corações. Então, nesse trecho final, Emmanuel fala a respeito do determinismo do amor e do bem, que é a lei de todo o universo, né? Ou seja, nos provando através aí do todo o estudo histórico que nós já passamos por momentos difíceis, superamos e evoluímos com eles, né? Fala a respeito da importância de Jesus, que Jesus é a nossa luz, e é importante deixarmos claro que existem até, justamente pelo grande trabalho e esforço de Jesus Cristo na construção do planeta Terra e de todos os seres vivos, é muito fácil, principalmente nas religiões, né, principalmente a católica, confundirmos Jesus com Deus, né? Então, é fácil e completamente compreensivo entendermos isso. Mas a verdade é que não. Deus nos criou e criou Jesus como espírito e nosso irmão mais velho. Então, ele é um espírito que tem muito mais experiência que nós e, justamente por ter muita experiência, teve a incumbência de construir o planeta Terra e nos construir no ponto de vista material. Até porque nós somos espíritos e fomos construídos e criados por Deus. Mas no ponto de vista material, para que nós tivéssemos nossa escola e nossos materiais escolares, né, que são os nosso corpo físico, né, Jesus teve a incumbência de nos construir e construir o planeta que habitamos. Jesus é o mensageiro, o que tem contato direto com Deus. Todos nós, né, temos esse contato direto, né? Na verdade, não, sim, mas a gente tem esse, na verdade, ele tem esse contato. A gente tem esse contato com ele, mas Jesus é o executor das vontades de Deus, digamos. Exatamente. Né? No próximo vídeo, falaremos sobre o capítulo 1, a Gênese planetária. Isso aí, gente. Então, obrigado por assistirem até aqui. Nos vemos no próximo estudo, onde estudaremos o capítulo 1. E é isso. Muita paz e luz, fiquem com Deus. E obrigado mais uma vez. Que assim seja. Graças a Deus.